Oi, gente! Só pra vocês entenderem, o vídeo que vocês vão assistir agora ficou sem pé nem cabeça. Tipo, eu não comecei e eu não terminei, porque esse vídeo é uma continuação de um dia que eu tava vlogando, que é do dia... que é da segunda-feira, um dos últimos vlogs que vocês viram. Então, eu tô fazendo uma introdução agora. E nesse vídeo que vocês vão ver, eu fiquei falando e falando e falando. E pra variar, eu acabei falando demais. Daí eu tive que separar, porque senão o vídeo ia ficar de meia hora. E como muitas pessoas também perguntaram sobre isso, tipo, prova do Detran, como eu aprendi a dirigir e tudo mais, eu achei legal deixar em um vídeo só. E eu tô pensando em fazer mais vídeos assim, tipo, no trânsito, sabe? Eu pego, ligo a câmera no trânsito, porque todo mundo sabe que é chato dirigir no trânsito. E então, como eu vou sozinha mesmo pra aula, eu tô pensando em fazer mais vídeos tipo bate-papo no trânsito. Eu acho que é esse o nome que eu vou dar pra esse tipo de vídeo. Se alguém tiver uma ideia melhor, pode deixar aqui nos comentários. E outra, eu tô toda maquiada e estou arrumada porque eu tava gravando um vídeo. Olha ali, olha ali. Tcharam, minha câmera tá ali. Ai, vocês podem me ver ali no espelho também. Eu tô de vestido, mas eu tô de calça por baixo, porque eu tava com preguiça. Eu tava gravando. Tipo, a imagem agora no meu iPhone tá perfeita. Mas a luz aqui do quarto tá muito escura. Muito escura. Eu tava gravando vídeo de perguntinhas e do nada veio uma nuvem preta aqui e tampou todo o sol. E daí tá chovendo agora. Curitiba é a Chuvitiba, só chove. Então eu não sei o que fazer. Tipo, eu não terminei o vídeo, eu não terminei de responder as perguntas. Eu não sei se eu gravo tudo de novo amanhã ou se eu espero passar a chuva, mas já são 5:30 da tarde já. Não sei o que fazer. Eu vou dar um jeito e talvez eu grave tudo de novo, porque eu tava respondendo as perguntas, gente, eu acabo me empolgando e eu levo, sei lá, 5 minutos pra cada pergunta. E daí não vai dar, o vídeo vai ficar muito longo. Ai, ai, ai. Tipo, já tô deixando esse vídeo de bate-papo longo. Ai, chega de falar. Assistam o vídeo do bate-papo no carro sobre como eu aprendi a dirigir e sobre a minha prova. Tô indo pra aula, mas antes vamos conversar. Eu já recebi vários comentários perguntando como que foi a minha prova do Detran e tudo mais. E então, já que eu falei hoje como que eu aprendi a dirigir, que foi no trator, né? Eu até mostrei o trator pra vocês, mas eu não sei se deu pra ver, porque tava bem longe. Antes de eu fazer 18, eu não sabia dirigir nada. Eu nunca tinha pego no carro, nem nada. Pra começar, eu comecei a dirigir com o trator. Só pra ter uma noção de como que é mexer no volante e na marcha, só que a marcha de trator é diferente. E daí, só pra ter uma noção, assim, de direção, né? Daí, depois disso, meu pai tinha aquelas rurais. Eu tinha comprado aquela Bandeirantes, acho que é de 98. Não sei, a gente chamava ela de Band. Eu ponho uma foto aqui, não dela, porque eu não tirei foto dela, mas se eu achar na internet eu coloco. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o Band é um carro bem rural, bem super rural, tipo, puro metal. A marcha dele era super difícil de mexer. Pra vocês terem uma noção, pra desligar aquele carro, você tinha que apertar um botão. Era só apertar o botão que o carro desligava. E ele não tinha direção hidráulica. Já paguei tanta vergonha com aquele carro porque não tinha direção hidráulica. Uma vez na faculdade. Olha que vergonha, gente. Detalhe que eu tô fugindo do foco, né? Mas eu já volto, só vou contar essa história. Uma vez na faculdade eu esqueci a minha carteirinha pra entrar. E daí o segurança não deixou eu entrar. Daí eu falei, moço, deixa eu entrar, por favor, porque senão eu não vou conseguir dar a volta. Tinha que fazer uma curva acentuada, assim, pra conseguir fazer o retorno e sair. Daí, e tava uma fila cheia de gente, um monte de gente chegando, e eu parei todo mundo pra conseguir fazer o retorno. Daí eu falei, moço, então você vai ter que me ajudar? Daí ele... Foi muito engraçado, porque ele pegou o segurança de fora,
colocou a mãozona dentro do carro, colocou a mão aqui e me ajudou a girar o volante. Me ajudava. E a gente ia puxando o volante assim. Paguei maior mico, todo mundo ficou olhando e deve ter ficado rindo, porque nunca vi isso na vida, né? Mas, então, eu aprendi a dirigir com esse Bandeirantes, porque era o único carro de marcha que a gente tinha em casa naquela época. Não dá pra aprender a dirigir com carro automático, né? E então aquele foi o meu professor, o Band. Daí meu pai me ensinou a dirigir, daí a gente ia no mato dirigir. Daí eu fiz a prova teórica e passei lá, é bem tranquilo, você faz no computador e tal, é bem tranquilo. Tem umas perguntas impossíveis e tem a maioria é fácil, daí você passa. Só que eu estudei um monte pra essa prova, tipo muito, estudei muito, porque eu tava com muito medo de não passar. Mas foi tranquilo. Daí eu comecei a autoescola da parte prática, né? Daí eu escolhi o carro, você podia escolher o carro, acho que o carro que eu escolhi foi um Gol. Foi o Gol. E daí eu treinei bastante, o cara ensinava direitinho lá, você... Na primeira aula eu só ficava fazendo curva pra direita, daí na segunda só curva pra esquerda e tal. Uma semana antes de eu fazer a prova, o Gol estragou, literalmente estragou, e daí eles não tinham nenhum carro disponível pro dia da minha prova. Ai, cadê meu óculos? Senão não vai dar, gente, não vai dar, tá muito sol. E eu vou ter que baixar isso aqui. Vocês vão conseguir me ver? Bom, o importante é escutar a história. No dia da minha prova só ia estar disponível um Uno. Só que eu nunca tinha dirigido aquele Uno. E na autoescola é assim, eles colocam um adesivo atrás do carro. E daí eles falavam assim, ó, na hora de fazer a baliza... Pode ir. Na hora de fazer a baliza, quando o adesivo sumir... Quer dizer, quando o cone sumir do adesivo, você para de girar, alguma coisa assim. Não lembro mais, não sei que tinha um adesivo que te ajudava a fazer a baliza. E no Uno não tinha esse adesivo. E o Uno é menor que o Gol. E daí não sabia mexer direito nele. Mas, enfim, eu fui com o Uno mesmo. E daí eu fui fazer a prova. E olha o tipo do meu instrutor da autoescola. Ele falou assim, eles deixam você lá no Detran, né? Daí ele me deixou lá e falou bem assim pra mim. Olha só, você não sabe fazer curva pra direita e você não sabe reduzir a marcha direito. Eu falei, nossa, valeu, hein? Que incentivo, né? E aí eu já fui com mais medo ainda de reprovar na prova. Fiz sozinha a prova. Tem gente que faz com mais gente no carro, mas eu fiz a prova sozinha. Não sei porquê. Não fui eu que escolhi isso. Mas foi até melhor, porque eu fiquei menos nervosa. Eu acho que isso depende da autoescola. Daí, tá, eu fiz a prova. Eu fiquei esperando o cara lá. E o cara chegou. Era um cara gigante, ele era gigantesco. E daí eu fiquei morrendo de medo. Ele sentou e falou, boa tarde, meu nome é Bueiro e eu vou ser o seu instrutor. Eu lembro, nossa, eu lembro perfeitamente desse dia. Ele falou, você tem que reduzir a marcha 2 vezes, fazer acho que 2 curvas, não lembro. Daí eu falei, tá. Ele deixa o carro pra você na baliza, no lugar da baliza. E daí, como ele era fortão, ele puxou o freio de mão no máximo, gente, no máximo. Daí ele falou, pode começar. Já saiu o som. Daí ele falou, pode começar. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui puxar o freio de mão. Pode ir. Eu tô deixando todo mundo passar hoje. Daí eu fui... De nada, amigo. Daí eu fui puxar o freio de mão e eu não conseguia baixar aquele freio de mão, não conseguia de jeito nenhum. Eu ficava... Daí ele olhou pra mim, quer que eu abaixe pra você? Daí eu falei, quero. Daí eu falei, ferrou, né? Eu já perdi ponto nisso, porque eu não consigo nem baixar o freio de mão. É que ele puxou muito, sabe quando o homem puxa demais o freio de mão aqui? Daí, tipo, quando ele puxa no máximo, você tem que levantar um pouquinho pra baixar. Foi isso. Tá, daí ele puxou o freio de mão pra mim e eu comecei a fazer a baliza. Eu já tinha feito tanta baliza na autoescola. Sério, teve um dia que eu fiz umas, sei lá, 100 balizas. Daí foi tranquilo fazer baliza pra mim. Então, o meu medo era reduzir marcha, porque o meu próprio instrutor falou que eu não sabia. E nem fazer curva pra direita, né?
Daí eu fiz a baliza, daí falou, tá, vamos pra rua. Aí já na primeira reta, eu fui, já pus na terceira, daí ele falou, vira à esquerda. Daí eu reduzi pra segunda e virei à esquerda. Daí já tinha outra reta, nessa virada eu já peguei, já coloquei na terceira. Daí ele falou, vira à esquerda de novo. Daí eu reduzi e virei à esquerda. Daí ele falou, encosta aqui, pode encostar o carro aqui. Deu, meu Deus, já acabou. Meu Deus, eu reprovei. Porque foi muito rápido, gente. Daí ele falou, encosta o carro aqui, tira o cinto e troca de lugar comigo. Bem sério. Daí eu já tava quase chorando. Daí eu peguei, encostei. Daí eu saí do carro, sentei no passageiro. Daí ele sentou também, ficou um silêncio, né? Daí ele começou a dirigir pra gente voltar. Daí ele falou, no meio do caminho, ele falou assim, você foi aprovada. Eu falei, eba! Daí eu falei, não, calma aí. Eu fui aprovada ou reprovada? Só sei que ele olhou pra mim assim, tipo, ele fez um minuto de silêncio e olhou pra mim. Eu disse aprovada. E daí ele começou a rir. Ele soltou uma gargalhada muito alta. Tipo, ele tava se fazendo de bravo, entendeu? Pra me deixar morrendo de medo. Daí depois disso ele ficou super simpático. Daí foi só isso, gente. Essa foi a minha prova do Detran. Se vocês já fizeram prova no Detran, me digam como é que foi. Se foi fácil, se foi difícil. E se você não passou de primeira, nem se preocupe, porque eu conheço um monte de gente que não passou também. Eu acho que é tipo, ou muita questão de sorte do instrutor que você pega. Por exemplo, o meu, eu só andei 2 quadras. Tem gente que eu conheço que o cara faz andar um monte. Daí, tipo, depende do instrutor que você pega, depende se você tá muito nervoso. Eu tava super nervosa, eu tremia, assim. Então é isso, gente, eu vou pra aulinha agora. Eu vi um monte de carro que tava me olhando esquisito porque eu tô conversando com uma câmera. Mas, ai, esse sol. Mas então, eu vou pra aula de informática agora. E eu falo com vocês quando eu chegar em casa. Gente, então só pra não deixar o vídeo sem fim, eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchauzinho!